Boa noite, estamos voltando aqui depois de Hanukkah, Agmará. A gente está estudando, a gente parou na verdade no Daf Mem Gimel, página 43, Shamud Aleph, de Kiddushin, e a Agmará estava no meio de assunto. A Agmará, ela estava falando sobre En Shaliach Lidvar Averá. O que quer dizer En Shaliach Lidvar Averá? Não tem Shaliach, a pessoa não é responsável quando ele manda alguém fazer um pecado. Quem vai ser o principal responsabilizado aqui? Vai ser a pessoa que fez. Isso se chama En Shaliach Lidvar Averá. O Mará falou que tem algumas exceções. A gente não vai entrar agora em todos os detalhes, mas ela achou exceções. E ela perguntou assim, na verdade, quem disse que isso é uma exceção? Pode ser que desses casos a gente pode aprender para toda a Torá que é assim. Vamos dar alguns exemplos. Um exemplo é Meilá, quando a pessoa usa algo do Beit HaMikdash, então ele manda alguém usar. Então a gente aprende, tem um estudo que a gente já estudou na página passada, a gente aprende que nessa transgressão que existe de usar para uso próprio algum utensílio do Beit HaMikdash, quem é que é responsabilizado? Quem mandou. Você pega assim um dinheiro que você tinha separado para fazer um sacrifício no Beit HaMikdash e você pede para o teu amigo comprar uma roupa para você com esse dinheiro. Quem vai ser responsabilizado? Então a gente aprende que vai ser a pessoa que mandou. Então esse é um exemplo. Outro, e a Agmará fala assim, depois a Agmará aprendeu que existe também quando você usa algo que você pegou para guardar, você roubou, tipo. Você, em vez de guardar aquilo, você usou, usufruiu. Então também, se você, nesse caso também, você pede para alguém usar, lembra que a gente tinha dado o exemplo do carro, você está guardando o carro de alguém, você pede para alguém usar o carro, etc. Então nesse caso é outro exemplo que a gente aprende, que quem vai ser responsabilizado? Vai ser a pessoa que mandou. Tá? Então, nesses casos, a Agmará ela pergunta... quem disse, então, que isso são exceções? Vamos aprender que toda a Torá, quem manda, quem causa, é o responsável. Então, assim, a Agmará, ela começa a falar. Então, ela fala assim. Ela chega numa conclusão, a gente tem uma regra, que quando tem dois casos que a Torá ela traz, vem mostrar pra gente que são exceções. Se não fosse exceção, qual seria o lógico da Torá escrever? Ela escreveria um caso, e desse caso a gente aprenderia para toda a Torá. Se a Torá escreveu dois casos, então a lógica diz que são exceções. Então a Gemara fala assim. Isso que a gente tinha visto até agora. Então já que tem mais de um caso, tem dois casos, a Gemara ainda fala que... para o Beit Shammai tem dois casos, para o Beit Hillel pode ser que até tenha três casos. A gente não vai entrar agora nesse detalhe que já é uma continuação da parte anterior. De qualquer forma, a Gemara fala. A Nicha, a gente está na nona linha de cima para baixo, tem algumas Gemarot que é 7 linhas, né? A Nicha, Leman de Amar, Shtei Ktuvim Abayim Kechad En Melamdim. Isso está muito bom, que transforma essa regra que não tem shalia para fazer alguma transgressão. Não existe shalia. Quem vai ser responsabilizado vai ser a pessoa que faz. Por quê? Mas nós temos casos que não é assim. Mas fala, existe aqueles que dizem que quando está escrito duas vezes, duas exceções, é para falar para que a gente não quer ensinar para toda a Torá. Então, de novo, olha, vamos tentar entender. Aí nós temos dois casos aqui. Então esses dois casos a gente fala assim, tem uma discussão se Shnei Ktuvim Abayim Kechad Melamdim ou não Melamdim. Se quando a Torá escreve duas vezes a mesma regra, isso mostra que não é para ensinar. Isso que a gente já falou até agora. Mas a gente vai ver que tem gente que discute sobre isso. Então primeiro vamos começar o que a gente já visto até agora. Até agora nós tínhamos visto que nós temos dois casos que Yesh é tem, né, em hebraico.
Tem shalia para haverá. Então vou falar em português que é melhor, né? Tem shalia para haverá, quer dizer, tem shalia para haverá, para transgressão. Tá? Vai, transgressão. Vai, então, tem dois casos que a gente... Dois ou três, tá? Mas vou falar sobre dois. A discussão realmente é sobre dois. Três ninguém discute, que realmente são exceções. Mas quando deixa duas vezes na Torá, tem uma ideia que fala que isso vira exceção. Então, segundo essa ideia, tá ótimo pra gente. Porque qual o ponto que a gente quer chegar? A gente quer chegar nessa regra famosa. En shalia ledvar haverá. Que não tem shalia para fazer um pecado. Se chega e fala para você, por favor, acende a luz para mim no Shabat, que é uma transgressão de acender a luz do Shabat, ou toca fogo em algum lugar no Shabat. Então, quem vai ser responsabilizado por isso vai ser a pessoa que fez, não a pessoa que pediu para fazer. A gente até explicou a lógica, porque você acha que ele não deveria ter ouvido. Se a Hashem falou que não é para fazer e o amigo falou para fazer, quem ele tem que ouvir? A pessoa. Então não tem desculpa. O cara vai falar, a Hashem vai perguntar para ele por que você fez isso se eu falei para não fazer. Ele fala, não, meu amigo pediu. Essa desculpa não vai ser muito aceita, entendeu? E no caso também do Betamigdash, o que está falando é um alto elemento do Betamigdash que está determinando que o cara possa usar aquele copo da casa dele. Então ele diz assim, não, mas essa auto-autoridade... Então não pode, exatamente, a mesma lógica. Aí ele vai dizer que aquela autoridade determinou, então Isso. A culpa de quem é, no caso? A pessoa que ouviu. Se está escrito na Torá que não pode usar, ele deveria saber que não pode usar do Betamigdash. Nem para outra autoridade. Claro, exatamente. É isso aí. Não importa quem determina. O maior, pode ser a potência que... o maior rabino hoje em dia não está abaixo de Hashem, de Deus. Não tem como... Agora, se o cara não conhece as determinantes, ele tem um problema. Exatamente. Agora, tudo bem. Agora, então, fala Gumará. Então, segundo essa ideia, tá ótimo. A gente tem tinha duas exceções que a gente encontrou para essa regra. E a gente falou, exatamente, mas quando são duas, já vira exceção. Então, a regra que predomina é a nossa regra que a gente aceitou desde o começo, que é não tem shalia para fazer a transgressão. Agora, segundo uma outra ideia que fala que quando tem, mesmo que tem dois casos, não é exceção. Se tem dois casos melamdim, aí complica pra gente, né? Complica, porque a gente ainda não... Agora, quem disse que então a regra não é que tem shalia para fazer algum pecado? Quem vai ser responsabilizado é quem manda fazer. Porque nós temos dois casos que são assim, como a gente já viu. A gente viu em Meilá, quando flui a coisa do Betamigdash. Apesar disso ser... Lá é uma exceção, na verdade. Está escrito isso na Torá. A gente aprende, mas já aprendeu. Que naquele caso, quem vai ser responsabilizado vai ser a pessoa que mandou. Isso. Agora, e outro caso, a gente falou alguma pessoa que usufrui algo que ele pegou para guardar e acabou roubando. Então quem falou que desses dois casos a gente não aprende, assim, do mesmo jeito que desses dois casos quem mandou é o responsável, assim também para toda a Torá. Porque a gente tem uma ideia que fala que quando tem, mesmo com dois, não é exceção. Aprende para toda a Torá. O que quer dizer para toda a Torá? É uma expressão, né, que você fala. Todos os casos. Todos os casos parecidos com esse. Então, assim também, quando alguém pedir qualquer outra coisa para... rouba para mim, o cara vai lá, rouba. Quem vai ser responsabilizado? O cara que mandou. Se a gente, segundo essa segunda ideia, agora a gente está tentando perguntar. Segundo essa ideia que fala que mesmo quando tem dois casos, não é exceção. Quando a Torá escreve uma vez é para ensinar. Quando escreve duas vezes é para ensinar também. Então a Torá escreveu duas vezes que quem é o responsável é quem mandou. Por que a gente não aprende para toda a Torá isso? Que o responsável sempre é quem manda. Então isso que o Gumará vai estar falando agora. Então, olha só. Ani haleman de amar, shnei ktuvim abayim kechad, en melamdim. Está muito bom isso que a gente está explicando, de acordo com a ideia que fala que quando tem dois ensinamentos que vêm ensinar a mesma coisa, vem falar para a gente que en melamdim, não se aprende para o resto, são exceções. Segundo essa ideia, está ótimo. Então a regra é
A regra geral, sem ser as exceções, é que não dá para responsabilizar quem mandou. O responsável que faz uma transgressão é quem faz. O problema é, fala ela mais lemande amar melamdim, de acordo com a ideia que fala que sim se aprende para todos os outros casos. Ma'ika lemeimar, o que você vai me dizer? Por que a gente não assume essa regra que quem que manda é o responsável também para fazer transgressões? Responde a Gemara, Galirachmana beshchutei chutz. A Gemara, a Torá revelou no shchutei chutz. Tem uma proibição da Torá de você pegar algo que é sagrado, que era do Beit HaMikdash, é um korban do Beit HaMikdash, e fazer shchita fora. Esse animal já tem que ser feito shchita dentro do Beit HaMikdash, etc. Então a Gemara fala assim, nesse assunto é muito grave. Tudo que é relacionado, é interessante a gente perceber, todas as transgressões relacionadas dentro do Beit HaMikdash é gravíssimo. Qualquer coisinha que acontece lá é gravíssima. Os castigos que é mostrado na Torá é muito grave. Você fica falando o que ele fez já, né? O que a pessoa fez? Usou uma coisa do Beit HaMikdash, fez a shchita, o animal, abateu o animal em Tel Aviv, em vez de abater o animal do Korban, que ele tinha que fazer dentro do Beit HaMikdash, o que ele já fez, entendeu? E mesmo assim, a gente vê quanto mais sagrado o lugar, mais qualquer errinho é mais severo. Então... Você fala que até uma transgressão em Israel é mais grave, por exemplo? Aí já não sei, tudo bem. Você vê os filhos de... Mas isso aqui está na Torá claramente. Então, de qualquer forma, lá em relação... Agora eu tenho essa transgressão. Abater o animal que você vai levar pro Korban, Kodesh Kodashim, fora do Kodesh, etc. Então isso chama shchutei da palavra shchita, chutz, fora. Então eu falo, nesse é um assunto que tem na Torá, que a Torá fala um castigo severo para a pessoa que fez isso, ela vai ser responsabilizada, etc. Agora, não foi eu que fiz, eu estou trazendo o sacrifício, eu mando meu amigo fazer shchita. Eu não sei fazer shchita, eu não sei abater o animal da forma correta. Eu mando meu amigo, que é shochet, fazer isso. E ele foi lá, então, estava lá em Tel Aviv, pegou o animal que eu queria levar lá para o Beit HaMikdash e já fez a shchita nele. Quem vai ser responsável sobre essa transgressão, que é uma transgressão severa? Quem mandou ou quem fez? Por que está claro para você quem mandou? A gente está falando uma regra que en shalia lidvar haverá. Não tem shalia para fazer. Todo mundo sabia. Estou falando um caso que todo mundo sabia. Eu não sabia como é que eu Todo mundo sabia. Um caso, vamos supor que todo mundo sabia. Talvez em geral não se saiba. Em geral não se sabe? Não se sabe por quê? Não, isso são... Porque as pessoas não ficam dizendo, isso aqui é do Beit HaMikdash. Por que saber? Isso pode ser uma comida em geral. Tá bom, vocês estão especulando que esse tipo de pecado é um pecado que a pessoa não sabe, Mais etc. específico, Mas não está escrito isso na Torá. A Torá está escrito, a Torá ela não entra nesse detalhe se a pessoa sabia ou não sabia. Então, a princípio, a gente supõe que um caso simples que sabiam. Eu gostei. Se você está tratando de um assunto de Beit HaMikdash, ele tinha que saber o que se relaciona ao Beit HaMikdash. Quem está mandando? Você não vai tomar uma providência fora daquela... A transgressão. Tudo bem. Olha, vamos entender. Mas isso é uma especulação. A princípio, a gente não está agora analisando se um foi sem querer, outro foi de propósito, como mistura de casos. A gente está falando um caso simples. Então, a Gemara fala assim, Gali Rahmana beshchutei chutz revelou a Torá no caso de fazer a shchita fora do Beit HaMikdash. Está escrito lá na Torá, Dami Hashev Laishaú. Sangue vai ser considerado culpado Laishaú, para aquele homem. Quem é aquele homem? Dam Shafar. Ele jogou sangue, quer dizer, do que ele abateu. Ele vai ser o responsável. Claro. O Velosh Lucho, aquela pessoa que fez isso. E não quem mandou ele. Então quem vai ser o responsável? O cara que fez a shchita. Que abateu, que fez mesmo. Fez ação. Então fala a Gemara a seguinte coisa. Ela fala assim, até de acordo com quem fala, que quando você tem dois casos, não são exceções. Dois casos também a Torá quer dizer que ela quer ensinar para toda a Torá.
Então, na princípio, nós temos dois casos que quando uma pessoa manda a outra fazer um pecado, o responsável vai ser o mandante. E mesmo assim, por que a gente assume, em regra geral, que não tem shalia para fazer uma verá? Ou seja, em geral, quem responde é a pessoa que fez o ato e não o mandante. Responde a Gemara, porque a gente aprendeu desse caso de shkita, quando faz shkita no korban, no sacrifício, que a Torá falou, ela voltou a falar, frisou que quem é o culpado? Aishaú, aquele homem que fez a shkita, que fez o... Então daqui a gente aprende que a regra geral vai ser que quem que faz a transgressão, ele é o responsável. Porque tem mais esse caso, a Torá revelou pra gente que vai ser assim. Então por isso, até mesmo quem fala que normalmente quando tem dois casos também é para ensinar para a Torá, aqui a Torá mostrou que nesse caso específico, nesse assunto de quem é o responsável, vai ser responsável? Quem fez e não quem mandou. Então fala de Gemara, tudo bem, vamos entender melhor. A Gemara ela fala, tem um ahu, ele a mais aqui. Então a Gemara fala hu veloz shulcho, ele não quem mandou. Pergunta a Gemara, Asherhan gabei shkutei chutz. Tá, nesse caso específico é assim. Quem falou que isso é uma regra geral para toda a Torá? Bechol a Torá minala. Da onde nós sabemos em toda a Torá que vai ser assim também? E ali shkutei chutz. A Gemara está falando, não, a gente aprende desse shkutei chutz, desse assunto de fazer shkita. Desse assunto a gente aprende. A Gemara não gosta tanto disso. Como assim a gente aprende daqui? Adi ali shkutei chutz. Em vez de aprender desse assunto de fazer shkita fora do Beit Mikdash, Nilav Mianach, aprende dos outros casos. Nós também temos outros casos que quem é o responsável mandante? Quais são os casos? Usufruiu algo do Beit Mikdash, alguém que... Vocês se lembram? Que a gente também falou um caso que a gente não lembrou hoje ainda, que quando a pessoa rouba um boi, depois ele vende, ou ele mata o boi... Quantos bois ele vai ter que devolver, uma pessoa que roubou um boi? Então a Torá tem um assunto interessante que ela fala que quando a pessoa rouba um boi e o ladrão vai lá e pega e vende ou faz escrita nele, ele vai ter que pagar 5 bois. Assim a Torá escreveu. Agora quem fez a escrita não foi ele. Ele vai ter que pagar 5 bois? Vai ter que pagar 5 bois, mesmo que não foi ele que fez a escrita. Então daqui a gente vê que é o mandante. Então também é uma exceção, né? Então esse aqui foi o terceiro caso que a gente viu, né? Só pra gente lembrar hoje. O cara também de a Ava, e foi dar para o Adão. Você vai fazer isso. E ele vai e faz aquela transgressão. Sim. É o mesmo fato. Lá. Não, é interessante que lá a gente vê que... Mas lá na verdade, você vê o contrário, né? Você vê que não foi... Não, também. É a mesma coisa. Também, a gente vê que o Adam ele foi responsável, mesmo que alguém que tentou convencer ele. Ele sabia que não podia. Tá tudo bem. Todo mundo entrou. Mas tem a ver, esse assunto tem a ver, lembram isso aqui, tem a ver com a cobra também, tem a ver. A pergunta é por que a cobra ela foi culpada, se tem essa regra que não tem shalia para fazer a verá. Por que a cobra foi culpada? A cobra... Pela maldade dela. Então a gente aprende daqui que para uma pessoa que incita é um castigo tão grave, é uma transgressão tão grave, fazer os outros pecarem, mais do que pecar num certo ponto. O que você quer que os outros pequem também? Que Hashem não deixou nem ela argumentar. Hashem, quando ele chegou, ele falou assim, Adão, o que houve? Aí Adão, não, fez... Havá, o que houve? Aí foi a cobra. Cobra, ele já foi castigado. Hashem já foi falando direto. Você é amaldiçoada, você é cobra, não sei o quê. Por que não deixou ela falar? Ela poderia... Aí a confusão começa. Na verdade, ela teria um bom argumento. Ela teria o argumento da nossa Gemara aqui. Ela falou, poxa, ela poderia falar, gente... Está escrito aqui do Shin que uma pessoa que manda o outro fazer um pecado, ele não é responsável. Por que você está me culpando? Eles tinham obrigação de escutar você, Hashem.
Deus não tinha que me escutar. Mas eu acho que o mandante... Eu sou uma também, simples cobra. o mandante também participa do... Deixa eu ver um pouquinho. Tá bom, mas é uma pergunta que tem sobre isso. Daqui a gente aprende que o caso que uma pessoa que incita é tão grave que não deixa nem ele falar. Se ela poder argumentar isso, aí fica difícil de... Mas tudo bem. Pega um rapaz assim, meio simplório, assim, você vai ali arrebentar aquela grade lá que eu vou estar dentro do banco, para poder assaltar o banco. O rapaz despreparado aceita, né, irmão? Aquele que mandou fica lá fora tranquilo. Quer dizer, o mandante também é conivente de uma pena. Você tem razão. Existe isso. A Gemara vai falar um pouco sobre isso. A Gemara vai falar ainda... A gente vai ver. Até Deus quiser, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso ainda. Tá bom? Olha só. Vamos ver. A Gemara, então... הוא ולא שורש אחד גבי זכות איכות בכל התורה כל המנהל, הדעה משכותי חוץ. A diária de Mishkutei Chutz Nilaf Me'anach. Então você tem casos aqui. Você tem um caso... Por que você está dando preferência para o caso da Shkita, fora do Beit HaMikdash, que a gente vê lá claramente que quem atua, quem age, que faz a Shkita, aquele é o culpado. Nós temos outros casos que não é assim. Qual é a preferência desse caso ser regra geral? Responde a Gemara. Hadar katab Rahmana b'nichrata Ishaú. Depois a Torá falou, vai ter caret, né? Caret é o castigo forte que tem, para aquele homem. De novo a Torá frisou Aú, aquele homem. E parece estar a mais esse Aú, aquele homem. Então daqui a Gemara fala, a segunda vez já é para aprender para toda a Torá. Primeira vez você poderia falar que é só esse caso aqui, nesse caso específico da Shkita, tal, que a pessoa que atua, ele que é o responsável. Mas em todos os outros casos da Torá, de transgressões, quem disse que quem atua é o responsável? Aí vem a Torá e fala, não, tem de novo escrito Aú, aquele homem, Menichrata e Ishaú, 2 vezes, aqui já é para aprender para toda a Torá. Fala de Mará, Imeino inyan legufo, se não é para aprender para o próprio assunto, que não tem necessidade, não tem mais o que aprender, Naeu inyan lekol Torá kulá, você aprenda para todo o resto da Torá, todos os outros casos que são parecidos com esse, que o responsável, quem é? É quem faz. O Mara fala muito bonito, gostei. Mas a gente, isso aqui para quem é? A gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Para essa primeira parte, para esse primeiro jeito de estudar, a gente já tinha resolvido. O que a gente já tinha resolvido? A gente já tinha achado por que na Torá em geral não tem shalia para fazer um pecado, o responsável é quem atua. Aí a Gemara começou a perguntar, mas quem fala que com 2 casos dois casos não são exceções e sim são regra geral também? Como que eles vão aprender que en shalia haverá? Responde a Gemara desse Aú, que está escrito no Shkutei Chutz. Dessas 2 vezes está escrito essa palavra Aú, a mais. Daqui a gente vai aprender que do mesmo jeito que no caso de abater, de fazer a Shkita, do mesmo jeito que quando faz a Shkita fora do Beit HaMikdash, o responsável é quem faz, assim também para toda a Torá. Fala, mas é bonito, realmente estava mais esse AU, tinha 2 AU a mais. E agora, essa primeira ideia que não precisou disso para aprender essa regra, o que ele faz com essas 2 AU? Ele vai ter que fazer alguma coisa, a gente provou que está a mais esses AU aí. Então, essa primeira ideia vai ter que aprender 2 coisas aqui desse AU. O que ele vai aprender? Então fala com Mará, tem coisas para aprender. Vamos aprender, o que a gente vai aprender? O Leman de Amar, fala Mará, Shnei Ktuvim Abaim que é errado. Que quando tem 2 psukim, En Melamdim, não se aprende para o resto, é uma exceção, quer dizer, aquela primeira ideia, que realmente não precisou, o que a gente vai fazer com esse AU? Ani AU, 2 AU aí, Mai Daris Beu, o que a gente aprende daqui? O que a gente estuda daqui? Responde a Gemara, Had Lemeutei Shnaim Shochzim Besakim Veshochatim. Errad Hu Velo Anus. Aquele AU, quando a Torá falou assim, aquele homem vai ser o responsável dessa shkita, ela vem ensinar pra gente qual seria o caso se 2 homens pegassem aquela faca de shkita e a abatessem. O castigo ia para os 2? A princípio sim.
Certo? Certo. Então, do que está escrito esse AU a mais, aquele, no singular homem, a gente aprende, aquele homem, nesse caso, vai receber esse castigo, mas aqueles, duas pessoas que fizerem isso, não vão receber o castigo, esse castigo. Qual é a lógica? Não necessariamente tem uma lógica. Tem coisas na Torá que elas são regras que Hashem colocou pra gente. Então aqui é uma dessas leis. Do que está escrito a rua mais, a gente aprende essa regra. Que o castigo grande vai ter quando a pessoa fizer essa shkita fora do Beit Mikdash, uma pessoa sozinha. Quando for duas pessoas que fizerem, tá kasher o sacrifício? Não tá kasher. Mas esse careta, esse super castigo, eles não vão receber. Não é já a transgressão que a Torá proibiu. Responde, continua a Gumará, tudo bem. Então tem um AU aí, e o outro AU. Um AU a gente aprende isso, mas tem dois AU a mais. Quem a gente aprende? Então, Had, o primeiro, Lemiutem, vem excluir, Shnaim Shovzim Besakim, das pessoas que seguram uma faca, Veshochatim, e fazem escrita. Vehad, e o outro, e um AU, esse outro AU, Hu Velo Anus, ele que for fazer de propósito, ele é responsável. Mas Velo Anus, se ele for forçado, alguma coisa, ele não vai ser responsável. Hu Velo Shogeg, ele e não a pessoa que fizer sem querer. Então, se ele fizer sem querer, como vocês estão falando, talvez o cara foi no Tel Aviv e não sabia que isso era de Korban, etc. Realmente, se ele não souber, a gente aprende que ele não vai ser culpado receber esse super castigo, porque está escrito na Torá, ele, aquele homem que fez aquilo, então parece que é de propósito, etc. Hu Velo Mutê, ele não é uma pessoa que foi enganada. Acho que Mutê aqui não é sentido de enganada. Ok, então tá muito bonito. Então agora vamos ver onde que a gente está. Então esse AU, que esse, segundo a ideia, aprendeu desse AU, que daqui a gente aprende que não tem shaliach para fazer a verá, porque a gente responsabiliza quem fez. Aí a gente perguntou, e aquela primeira ideia, o que eles aprendem desse AU? Aí a gente aprendeu desse AU, o quê? Do AU a gente aprendeu que duas pessoas que fazem escrita, o que acontece com elas? Elas não estão transgredindo essa proibição. Não tem careta, vai. Careta é esse castigo, tá? Se as duas pessoas mataram uma pessoa, não tem careta. Não, a gente está falando dessa transgressão, tá bom? Agora, e também já aprendeu outras coisas também, que não sem querer, etc., de propósito, ele tem que estar sabendo que ele está fazendo aquilo, etc. Então tá de maneira bonito, né? Bonito isso que a gente aprende nesse arru. Então esse aqui que aprendeu esse arru para outra coisa, da onde que ele vai aprender essas coisas aqui que a gente achou importante ensinar? Duas pessoas que fazem escritar, que eles não vão receber esse castigo. Esse outro aqui que já tinha usado esse AU para outra coisa, de onde ele vai aprender essa regra? Então responde a Gumará. Ela vai falar aqui, tem duas coisas aqui que está a mais. Podia estar escrito Hu e está escrito Ha-Hu. Entenderam? Tem um artigo a mais. Então essa segunda ideia, ele vai aprender duas coisas dessa palavra. E duas coisas do outro Hu. De cada U, na verdade, ele fala que tem que aprender duas coisas. Entenderam? Aí a Gumará vai falar duas coisas? Tá. Legal, então você aprende duas coisas daqui. Então, essa outra ideia, o que ele vai aprender então? Ele só aprendeu uma coisa de cada U. Você está falando que dá para aprender duas coisas, porque tem um rei a mais aqui. Aí ele vai falar, não. Essa segunda ideia fala que não dá para aprender desse rei a mais duas coisas. Tem uma palavra, você aprende uma coisa daqui. Esse ha-hu, que dá para aprender duas coisas, já virou uma discussão. Essa segunda ideia vai falar, você não aprende duas coisas desse a outro, você aprende uma coisa só. Tá, então isso que o vai falar, vamos ver. Por que duas pessoas fazem escrita tem careta? Só porque, já que está a mais essa palavra da Torá, então eles aprenderam daqui, a gente aprende daqui, não necessariamente é uma lógica exata, mas aprende do que está a mais, que essa é a regra que tem que utilizar, que é a Zerat HaKatuv, é um decreto de Hashem, que é só a pessoa que fizer, uma pessoa só, e não duas. Tá? Então, do que está a mais esse é o. Então fala Gumará, vamos ver. Veio daí essa outra ideia, não, desculpa.
Meu Teixai Morzinho isso aqui, no Velo Anusso, Shlagei Ulamuter. Veida, Miu, Ahu. E o outro, a Gemara fala, Mihu, Hahu. É isso que a gente explicou. Que do Teshetu Hu, então só está escrito Hu, está escrito Hahu, está escrito um rei a mais. E a outra ideia, aí fala, Veida, a Gemara já fica mais rápido, né? Ela já fica, e essa outra ideia? Hu, Ahu, Lodares, Lodares. O Hu e o Ahu, eles não aprendem, ele fala, não, Lodares, não faz drashá, não ensina duas coisas dessa palavra, ele aprende uma coisa só, ele não acha que está tão a mais esse rei, que é tal ponto que dá para aprender duas coisas daqui dessa palavra. Ok, até aqui a Gemara chegou, então a gente aprendeu essa regra, a gente aprendeu que En Shali Aridvar Averá, não se, apesar de ter algumas exceções na Torá, a regra geral é que o responsável, quando faz uma transgressão, é quem faz o pecado, e não quem manda. Fala, Gemara. Ve'adetania omer leshlucho, se aroget hanefesh, uchayav veshulchav patur. Fala, Gemara. Mas tem um caso que não é bem assim. Está escrito a omer. A gente vai ver que tem uma discussão aqui. A omer leshlucho, a pessoa que manda, como a gente lembrou aqui, a pessoa que manda um shalia, se aroget hanefesh, saia e mata aquele homem, mata aquela pessoa, o hayav veshulchav patur. Então tem uma ideia que sustenta que quem é a pessoa que é hayav, que é culpada, é quem mandou. O hayav veshulchav patur. Desculpa, essa primeira ideia é o normal, que a gente já sempre sustentou. O Hayav, a pessoa que fez, ele é o culpado. Veshulchav, quem mandou, ele está isento. Shamai Azaken Omer, Mishum Hagai Navi. Mas agora a gente está vendo agora a ideia nova aqui. O Shamai Azaken fala em nome de Hagai, profeta. Ele fala o seguinte, Shulchav Hayav. Não, quem mandou, que é o culpado. De onde a gente aprende isso? Sabe de onde a gente aprende isso? Do Tanakh. Qual caso a gente viu de uma pessoa que... Vamos ver quem se lembra. Qual caso de uma pessoa que causou a morte de outra, ele foi culpado? Do rei Davi. No caso de Batsheva. Que a gente sabe... Qual o caso de Batsheva? Davi da Melech, ele gostou de Batsheva. Batsheva era casada ou não casada, tem uma discussão. Talvez os soldados do rei Davi, eles davam o gueto, o divórcio, antes de sair para a guerra, para não deixar a esposa, às vezes sumia, podia morrer, sumir o corpo, ia ser complicado para ela casar depois de novo. Então não importa exatamente. Mas de qualquer forma, nós sabemos, no Tanakh está escrito, que Davi da Melech causou a morte do marido de Batsheva, e no final acabou que ele casou com ela. Então, ele mandou ir para frente, né? Isso, é. Então, e está escrito... Então, o que a gente vê desse caso? Davi da Melech matou, pegou uma faca e enfiou no... Não. E ele mesmo assim, ele foi responsabilizado por isso. Em certo ponto ele foi responsabilizado por isso. Então, de qualquer forma, fala Gemara assim, daqui a gente vê, o Shamai Azaken fala em nome de Hagai Navi, que daqui a gente aprende que em relação a matar, quem que manda é o responsável. Que nem que Davi da Melech causou, não foi nem que mandou matar, mas ele causou lá, responsabilizaram ele. Não, uma prova forte. Como um líder, a gente tem que saber quais são os deveres. Então, vamos ver. Shamai Azaken Omer, Mishum Hagai Navi, Shulchav Hayav, quem envia que é o culpado. Sheneemar, como está escrito, foi dito para Davi da Melech, o Torakta Becherev Bnei Amon, você matou ele com a espada do povo de Amon. Então falaram para Davi da Melech, você matou sim, Uriah, Hiti, mas com a espada do povo de Amon, quer dizer, não foi você que matou ele exatamente, mas você matou. Maitá, mas deixa mais aqui. Então, volta Gemara, tudo bem. Então, existe essa ideia que o mandante é o responsável de trazer pela transgressão. Como Davi da Melech foi responsabilizado aqui.
Essa é uma ideia, tá? Tem uma discussão. Agora, de qualquer forma, é sempre bom lembrar do Gemara que fala que quem diz que Davi Amélia pecou, ele está errado. Tem uma Gemara, o Talmud, ele fala, quem falou que Davi Amélia pecou, a tal ponto de chamar de um pecado exato, ele está errado. Não foi. Davi Amélia, ele talvez... ele fez chuvá, se arrependeu. Não estou falando que se ele fez chuvá quer dizer que ele, apesar de não ter pecado mesmo, porque tinha como a gente explicou, ela não era casada, etc, ele tinha dado guerra. Quem falou que não era casado? O Talmud fala que os soldados do Davi Amélia era uma regra geral que quando iam para a guerra davam divórcio para a esposa. Fazia parte das leis lá do exército da Davi Amélia, na hora de... Então, de qualquer forma, no nível de Davi Amélia, não foi bonito, ele se autoconsiderou que ele pecou, por isso ele fez chuvar a vida toda por isso. Entendeu? Mas falar que ele fez pelas regras da Halachá um pecado, então ele não fez. Mas ele fez com o Kavaná, ele mandou ele para frente. Não, tudo bem, só eu queria frisar isso, que isso é uma frase que está escrita no Talmud, que a pessoa que fala que Davi Amélia pecou está errado. Tem que ter... Mas ele queria isso. Tudo bem. Talvez no nível de Davi Amélia não foi, pro nível de Davi Amélia não foi ético o que ele fez e por isso ele se culpou a vida toda por isso, tá ok? Então vamos deixar assim, mas de qualquer forma a Gemara ela continua falando assim. Maitama de Shammai Azaken. Qual é o motivo do Shammai? Então agora a gente, segundo as regras que a gente estava falando o tempo todo, vamos tentar entender qual é a ideia do Shammai Azaken para falar que a regra geral é que quando a pessoa manda fazer o pecado, quem vai ser responsável é o mandante. Até agora a gente já visto o contrário. Então qual é a ideia do Shammai? Kassavar Shnei Ktuvim Abayim Kehad Melamdim. Ele entendeu que quando tem dois lugares da Torá que falam a mesma coisa, Melamdim, dá para aprender, não é exceção, dá para aprender. Ah, então tudo bem. O que mais ele estudou? Veu Aolodares. Outra coisa que ele não aprendeu, que tem que falar que ele pensa, é também que não se aprende tantas coisas daquela palavra uau, do que está escrito u, depois mais uau. Então não tem muita. Então o que ele fez com esse uau? Então ele aprendeu outras coisas com aquilo. Então por isso que Shammai ele sustentava que realmente yesh shalia ledvar averá. Tem shalia para fazer um pecado, quem é o responsável é quem mandou. Que nem ele trazia de exemplo da vida Amélia. Vei baiteima leolam daris. Não, você pode falar, não, tem outro jeito de estudar. Sempre você pode falar que ele sim estudou hu, dois estudos da palavra hu. E aí? O mai hayav. Então, se é assim, se for isso, então até Shammai ele sustenta que não tem shalia para fazer haverá. Não tem. Quem sempre vai ser responsabilizado vai ser quem fez o ato, e não o mandante. Ah, então se é assim, por que ele fala na pessoa que manda alguém matar o outro, que o mandante é hayav, ele é culpado? O mandante é culpado? Se você estuda que não é assim? Aí a Gemara fala, hayav bedinei Shammai. O Shammai Azaken sustentava que ele é hayav, ele é culpado pelas leis celestiais, não pelos tribunais aqui debaixo do homem. Então, isso que Shammai sustentava. Ele fala, então, uma pessoa, agora vamos resolver segundo o que a Gemara está falando agora, segundo o Beit Shammai. Uma pessoa chega, como você falou, uma pessoa chega com um garoto e fala, um garoto maior de idade, mas ele falou, mata lá o cara. Vai lá dar uma grana, matou. Quem é o responsável? Os tribunais aqui embaixo do homem vai ser a pessoa que matou. Mas com certeza o Beit Shammai fala, lá em cima vão cobrar ele como assassino daquela pessoa. O tribunal celestial. Hayav b'dinei Shamayim. Então isso que o Beit Shammai quis dizer. Fala de Mará, calma aí. Michlal de Tanakama Samara, filo b'dinei Shamayim nami patur. Quer dizer o quê? Que tem alguém que discute com isso? Fala de Mará. Tem alguém que discute com o Beit Shammai que fala que não vão responsabilizar essa pessoa lá em cima? É óbvio que vão responsabilizar. Todo mundo concorda isso, fala de Mará. É óbvio que um mandante de um crime, ele vai ser responsabilizado lá em cima sobre esse crime que ele causou. Aqui embaixo talvez não, mas isso aqui não tem discussão, fala Mará.
Isso é óbvio, então isso é interessante para a gente aprender isso. Que mesmo quando nós falamos que não tem shalia para fazer um pecado, não, o responsável sempre é quem age, isso é quem baixa nos tribunais. Mas se realmente quem causou foi aquela pessoa que mandou, ele sim vai ser responsabilizado lá em cima pelos atos. Também. Então, também. E tem uma coisa também aí, é que você não vai ter a prova de que o cara mandou. Então, mas Só lá em cima sabe. é isso. E o Lachorá também está ligado a isso. Por quê? Aquele que fala mal está causando maldade àquele. E aquele que, nesse caso, está sendo uma relação sobre a maldade. Há uma relação aí no Lachorá com essa parte. Pode ser. Tudo bem. Ela, Dinaraba, Vedina Zuta e Kabeinayu. Fala Gumará, e tá bom, se é assim, se todo mundo concorda que pelo decreto celestial, lá em cima, o tribunal celestial, quem manda é óbvio que vai ser responsabilizado, qual a diferença então do Beit Shammai, que frisou Hayav, que ele é culpado, e dos outros que falaram que não é assim? Fala Gumará, tem uma coisa chamada Dinaraba e Dinazuta. No julgamento celestial tem uma coisa chamada julgamento grande e julgamento pequeno. O Beit Shammai falou que vai ser um julgamento grande, quer dizer, ele vai ser muito responsabilizado por isso, e quem discute com ele fala, não, ele vai ser responsabilizado, mas não é tão assim que nem o Beit Shammai. Então essa era a discussão entre o Beit Shammai e os outros. Isso é o que a Gemara está falando agora. Mas que todo mundo concorda que no tribunal celestial a pessoa mandante também é responsabilizada. Mais uma... Fala Gemara mais um pouco, ele fala assim, Vei baiteima sha'ani atam de gali rahmana. Gemara fala assim, realmente, em geral, o Shammai fala que o responsável por fazer o pecado é quem faz. Mas naquele assunto de David Amélia, etc., está escrito claramente no Tanakh, a Torá revelou que é uma exceção. Vei baiteima sha'ani atam de gali rahmana, revelou a Torá, o toharagta bacherev bnei Amon. Foi dito para David Amélia, você matou Uriah com a espada do povo de Amon. Não foi você, exatamente, mas com a espada de Amon, indiretamente você matou. Então a gente vê que nesse assunto de matar é uma exceção. Essa é uma outra jeito de pensar, de olhar. Não que esse tipo de transgressão é uma exceção. Beidar. Então, pergunta não é interessante. Se está escrito na Torá, isso aqui foi uma pergunta que a gente que é meio gritante. Se está escrito claramente isso no Tanakh, que responsabilizaram David Amelech, por que tem uma outra ideia que fala que que o mandante não é o responsável, só quem atua? Foi dito para David Amelech, você você matou Becherev, como está escrito? Kecherev bnei Amon, como a espada do povo de Amon. O que é essa outra ideia que fala que não tem shalia para fazer o pecado? Explica aqui. Por que David Amélia foi culpado? Aí a resposta falando, não, ele explica diferente esse versículo. O que ele fala? Essa outra ideia fala, Arei lecha kecherev bnei Amon, ma cherev bnei Amon, einatan enashalav, Uriah hiti, iatan enashalav. Muda o sentido completamente do Tanakh. Ele fala assim, na verdade, esse versículo veio falar que David Amélia não é culpado. Veio falar assim, você, para esse caso, é como a espada do povo de Amon. Do mesmo jeito que quando a espada de alguém de Amon mata alguém, você não tem nada a ver com isso, David Amélia. Assim também, Uriah hiti, que faleceu, você também não é responsável sobre isso. Na verdade, esse versículo veio falar que não, você não é culpado. Do mesmo jeito que você não é culpado quando o exército do Amon mata alguém, assim também é exatamente isso que você também não é culpado em relação a Uriah. Então, essa outra ideia fala que não tem uma prova, porque realmente não veio falar que Davi é culpado, virou a explicação do O Amon é inimigo de Israel, no caso. Não, Mas ele está truncado, viu? Desculpa, mas está truncado. Tudo bem. A espada não mata sozinho. O profeta falou com ele o quê? Tem que ver lá, tá certo. Tem que ver eu falar isso. Tá, legal, bonito. Tem que entrar lá e tentar ver o sentido desse encaixe. Onde está escrito isso? Vamos ver. O profeta foi lá e falou com eles.
Eu não sei se está no meio dessa conversa do profeta nesse momento. Não? Não sei, por isso que tenho que analisar. Tem que ver onde que está escrito. Talvez ele nem chame mais. E se ele mandou matar, ele sendo o comandante do exército, o rei, ele está envolvido no problema. Não, realmente foi... Não era comandante, era rei. Era rei e determinou. Não, a pergunta é boa, calma. Boa pergunta, calma. Porque realmente, no contexto, eu vou ler o contexto todo, o Passuk. Está escrito isso em Shmuel Bet, capítulo 12, Passuk Tet. Madua basita de Varashem, por que você envergonhou as palavras de Deus? La sotará benei beino, fazer o mal nos olhos de Deus, benei eturiah iti kita bachere, você bateu no uriah iti com a espada, vetistou a carta e pegou a esposa, bechalishá para sua esposa, vetou arakta bechere benamon, e a ele você matou com a espada do Benamon, do povo de Amon. Quer dizer, Parece que ele agiu como se fosse Benamon. parece que ele está recebendo uma baita bronca, né? E o Talmud aqui, segundo essa ideia, está realmente falando que não, isso quer dizer ao contrário, que ele não tem culpa, etc. Pode ser que o profeta veio falar, não, você não é um assassino, você não é um assassino. Tá bom, pode ser. Ok. Continua a Gemara. Fala que o que fala que David pecou é um tolo. Então. Por quê? Por que você não é culpado? Então fala a Gemara. A Gemara continua, realmente tem a continuação agora da Gemara. Por que David Amélia não é culpado com a espada do Amon? Fala a Gemara. Iatanela maitama mored bemalchut ave. Na verdade, o motivo é que Uriah ele fez uma grave transgressão. Tem uma transgressão de desrespeitar o rei. Mored bemalchut, ele está se rebelando contra o reinado. Então, quando tem um rei de Israel, reinado de Israel, uma pessoa que ela desrespeita o reinado, ele tem pena de morte. Mas ele fez isso quando? Quando? Então, mais atrás. De Kamalei, na hora que ele conversou com David Amélia, ele faltou a respeito de David Amélia. Por quê? Porque ele fala assim, Veadoni Yoav, ele fala, o meu senhor Yoav, que era o general de David Amélia, Vekol Avdei Adoni, Alpensade, e todos os escravos do meu senhor, de Davi agora, estão no campo. Ronim, estão lá acampados no campo. O que se tem de desrespeito? Falar, então tem algumas explicações aqui nos comentaristas, mas a princípio, em forma geral, falar na frente do rei, o meu dono, o meu senhor Yoav, general, está lá, na frente do rei falar o meu senhor, quer dizer, você tem um outro senhor, isso já é um desrespeito. Outra explicação fala que ele lembrou o Yoav, o meu senhor Yoav, antes de lembrar o David Amélia. O meu senhor Yoav e os escravos do senhor estão lá no campo acampando. Porque são os soldados? Soldados, mas pareceu pela ordem que ele estava dando mais importância para o general do que para o rei. Então, nesse detalhe, fala Guimará, ele já teve pena de morte. Parece, talvez era uma situação importante, tal, na frente de todo mundo, não sei o que lá, parece que soou muito mal essa frase que ele fez. Para a época estava certo. E aquilo soltou, foi um insulto, na verdade. E fala Guimará, então, no momento que ele estava com pena de morte, mesmo que David Amélia causou a morte dele, ele já está castigando alguém que tem pena de morte. A história já muda. Tem um detalhe interessante. No caso de Ruth, achava veloz, quem fosse falar com ele sem ordem, Esther. você dava a pena de morte. Esther. Então, naquela época reinava essa situação. Então aí vai caber o raciocínio. Isso, é verdade. Tá bom. Então fala Guimará, Amarava. אם תמצא לו מה סבר שמאי, שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, והוא ההוא לא דריש. Mesmo que você falar que o Beit Shammai, né, que existe essa regra que quem manda é o mandante e não quem age, como ele pensa assim, que tem dois casos e não é exceção, é para aprender. E do UAU, como a gente explicou antes já, não dá para aprender duas coisas daqui, aprende uma só, etc. Então, realmente, ele fala que na regra geral
tem shaliach para fazer haverá, quem é o responsável sempre é o mandante. Mesmo que você falar que o responsável sempre é o mandante, vai ter duas exceções. Agora uma exceção avesso agora. No caso do rei é uma coisa. Não, esquece o rei agora. Na regra que a gente falou, segundo, agora está trazendo uma ideia nova. Segundo essa ideia que realmente não é alahá assim, mas mesmo assim a Gemara está falando. Qual é a regra? Que tem shaliach para fazer haverá, ou seja, sempre quem vai ser responsabilizado vai ser o mandante. Vai ter dois casos que não vai ser o mandante responsabilizado, vai ser quem faz. Quais são os casos? Fala Gemara, Modé, ele concorda, Beomer Shlucho, quando ele fala para o seu shaliach, Tse ba'oletarevá, vai e tem uma relação proibida com essa mulher casada, por exemplo. Então ele tinha pessoa assim, poderosa, ele tem uma mulher casada ali, ele chega para o amigo dele, e fala, todo mundo é Yehudi aqui, e ela é uma mulher casada de uma terceira pessoa, vai lá e tem uma relação com ela. Quem vai ser responsabilizado? O que fez? Agora a gente está segundo a ideia que quem é responsabilizado normalmente é o mandante. Mesmo assim, aqui vai ser uma exceção e vai ser quem fez. Por quê? Porque existe uma regra que não se pode ter uma relação com uma pessoa. Como qualquer pecado. Casada. A gente está falando de pecados, transgressões. Qual é a diferença nesse? Vou falar aqui. Outra regra, outra segunda exceção. Vai lá e come aquela comida proibida. Aqui é o Helev, é o sebo, que é parte do animal que não pode comer. Não, Helev. Ou pode ser, vamos dizer um caso mais prático, carne de porco. Vai lá e come a carne de porco. Toma aqui a carne de porco, come. Quem é o responsável para cobrar? Mesmo quem fala que normalmente é o mandante, nesse caso vai ser quem comeu. Por quê? Porque ele sabe que não se pode comer carne de porco. Todo mundo sabe. Isso aqui é... A gente já está falando de pecados aqui, de transgressões, todo mundo sabe. Mesmo assim, aqui são duas exceções. Por quê? Que ele vai ser a pessoa que fizer isso, vai ser o responsável, o culpado, e quem mandou não. A gente não encontrou na Torá uma pessoa que tem proveito e a outra que é culpada. Então, nesses dois pecados, tanto comer e tanto ter uma relação proibida, a pessoa que está fazendo essa transgressão está tendo um proveito aqui. Então, a Gemara fala, não pode ser que a pessoa que vai ser, uma pessoa vai ter proveito e a outra vai ser culpada. Quem é que tem o proveito? Quem comeu essa comida taref? Nesse caso, todo mundo vai concordar que ele vai ser responsabilizado por isso. Ok? Então a gente chegou nos dois pontos do Daf, Mem Gimel, página 43, a mudar.